E desde jovenzinha já era apaixonada pelo reisado de Dona Uscha. Figurino muito simples, mas era um povo muito alegre. Tradição que tem mais de 200 anos e que se renova, né, e que mesmo assim hoje emociona. É pontuar mais uma vez, olha, isso é importante e isso faz parte da minha vida. Um dos objetivos é eu colocar à disposição essas canções. Você mescla, né, o religioso com o profano de uma forma respeitosa, mas que faz parte do nosso dia a dia. É uma forma de honrar essa ancestralidade, honrar essa história. E aí quando eu cheguei numa determinada música, eu não achei mais aquela música. Eu falei, e agora? Perdemos a música de novo. Vamos ter que resgatar uma música que perdeu. Da gente ter que resgatar uma coisa que não conhece. E tendo que trabalhar com aquele material que nós resgatamos. Foi um desafio que foi um presente que caiu no meu colo. E não imaginava nunca que um dia eu estaria participando do reisado das pastorinhas. São João da Barra foi uma vila sem expressão até o século XVIII, mas quando chega no século XVIII, a produção açucareira de Campos faz São João da Barra ter um boom econômico, e este boom econômico faz um boom cultural. E aí, dentre essas várias manifestações, o reisado, que eu tenho certeza que chegou pelo Porto. Porque o reisado não é de Dona Uscha. Ela recebeu de Mariquinha Salva. Mariquinha Salva era, na época dela, uma locomotiva cultural. Numa dessas vezes, ela convidou Dona Uscha para participar, e quando Mariquinha Salva morreu, Dona Uscha se sentiu na obrigação de continuar a apresentação. Eu morava numa casa vizinha, curiosidade de criança, a gente entrava lá para assistir. Passou, mas eu nunca acompanhei o reisado, eu acompanhava os ensaios quando tinha um pouquinho só e depois saía. Eu fiquei sabendo que umas colegas minhas iam participar de um evento da praça e vinham assistir. Era o reisado das pastorinhas. Que Dona Uscha apresentava na rua, na praça, às vezes levava na casa, né, nas residências. Era muito simples, com muita simplicidade. Praticamente era toda a família de Dona Uscha. Aí você preparava um lanche para receber os participantes. E era uma coisa muito sadia, muito gostosa. Era um alto de Natal em que personagens iam visitar o presépio. E cada um, ao chegar para visitar, dava uma oferenda para o menino e cantava. Aquela formação, né, 2 fileiras, e os músicos eram músicos de instrumentos de sopro e percussão. Eram 3 atos lindos. 5 estrofes para cada personagem. Era o anjo, a estrela, a noite. São mais de 40 personagens. Fora o refrão. Vai me falhar alguma coisa. E aí vem as pastorinhas fazendo o refrão. Nos anos 90, mais precisamente em 93, era prefeito Ranulfo Vidigal. Ele me disse assim: eu quero que você traga coisas de fora para ser apresentada ao povo daqui, mas eu quero principalmente o resgate das coisas da cidade. E aí eu falei assim, a minha oportunidade de resgatar o reisado das pastorinhas. Procurei Dona Uscha. E aí, Dona Uscha, politicamente, era contrário ao prefeito. Tinha feito campanha, a família dela tinha feito campanha, mas aí eu fui lá, essas coisas a gente não pode misturar. Eu fui lá, falei a ela da minha intenção, a prefeitura, né, bancaria as roupas e a música. Ela só teria que ensaiar. E apresentamos não só em São João da Barra, como também no Antigo Sertão.
E aí, depois, as questões políticas mudaram, eu acabei saindo e o reisado, novamente, ficou lá guardadinho no baú de Dona Ucha. Em 2003, a gente funda um grupo de teatro, o Nós na Rua. Ele nasceu com um objetivo, o objetivo era reabrir um espaço cultural, o antigo Cine Teatro, e o resgate do Reisado, ele foi uma proposta que partiu de Fernando Antônio, professor Fernando Antônio. Vamos resgatar o Reisado das Pastorinhas. Há alguns anos já tinha passado, e quando Dona Ucha havia esquecido de vários papéis, de várias músicas, várias letras. O Reisado estava todo fragmentado. Então havia este caderno, mas, por exemplo, esse caderno não tinha enfermeira. A escrita no caderno não é tão legível. Algumas palavras a gente não conseguiu identificar. Ela chamava até filhas, netas, e perguntava: fulaninha, você lembra da música? Porque eu só lembro da parte da música, mas eu não lembro da parte da encenação. Eu fui convidado por FEU, Fernando Antônio Lobato, para fazer parte desse projeto. E a gente tem que juntar as peças para tentar resgatar tudo isso. Falei, olha, rapaz, então a gente vai ter que juntar todo mundo que você saiba aí, que saiba um pedaço, uma estrofe, uma frase das músicas, e vamos começar a escrever. Então, Nós na Rua começou a fazer um trabalho de resgate de letras, de música, e foi uma coxa de retalho, na realidade, né? Nós convidamos várias pessoas, vários participantes do passado, para poder a gente ir pegando um pedacinho de cada letra, né, onde minhas irmãs também tiveram forte participação. As músicas não têm introdução, eu preciso de alguém que faça as introduções. Aí eu comecei a pesquisar muitas músicas de viola. Aí comecei a pesquisar o que os pandeiros faziam, o que os violões caipiras faziam, qual era a base, qual era solo, se era coisa simples do... Aí percebi que era... É diferente, né? Aí comecei a pesquisar. Depois desse ajuste inicial, partimos para o estúdio, onde ele fez a base toda harmônica. Quantas vezes a pessoa estava lá cantando, aí chegava alguém um pouco mais da época que participava e falava assim, não, essa parte aí não é isso daí não, era cantado isso daqui, aí mudava uma palavra às vezes, uma coisinha ou outra, assim, vira e mexe tinha isso. E fizemos todo o trabalho de edição de partitura, a parte de arranjo, introdução e gravação em estúdio. E aí fizemos os CDs. Entrem! Sejam bem-vindos ao esconderijo do figurino do Reisado das Pastorinhas. Vem chegando a terceira lua que a Santa Estrela conduz. Vem cantando alegre loa oferecido a Jesus. Depois de tudo isso, a gente foi buscar patrocínio, né, que a secretária era Catarine da Wire, né? Então ela deu uma ajuda assim, deu um pontapé inicial no figurino. Mas o grande abraço foi feito pela comunidade em aceitar participar e também patrocinar, como antigas mecenas, pessoas que contribuíam. Então teve um café, Fernando Antônio organizou um café com um grupo. Que aconteceu no Centro Cultural com a maquete do figurino do Reisado. Porque eu queria mostrar exatamente a plateia que ia financiar, né? Porque isso aqui foi feito para as senhoras que iam financiar o Reisado poder ter noção do que era a roupa que a gente queria, né? E ficou bem parecido. O chá era para não só apresentar o figurino, como também que cada um adotasse um personagem e confeccionasse o figurino e nos doasse. Depois do chá, não conseguimos todas as roupas. E aí um dos componentes do grupo tinha contato com a primeira-dama de Campos. Ela disse assim, nós queremos contratar vocês para uma apresentação.
foi uma loucura. E quando nós resolvemos resgatar, a gente não tinha essa noção de brilho, não tínhamos vaidade. Porque a importância era o texto, era a preservação do que era de Dona Ucha. Nós estávamos num ritmo para acabar o figurino para a apresentação de São João da Barra, e aí foi aquele corre-corre para terminar. Elas bancaram o figurino e nós começamos a reapresentar o Reisado das Pastorinhas. Nessa nova roupagem, vamos dizer assim, foi tudo feito em playback, porque não estávamos querendo arriscar as personagens cantarem ao vivo as músicas. Tem alguns momentos quando era gravado e a gente teve que fazer ali na última hora, aí eu tive que dublar. E aí eu dublei minha própria voz. Que o Messias nasceu. E daí a gente conseguiu levar esse reisado a Campos, a Quissamã. A gente começou a levar a nossa tradição, a nossa cultura a outros municípios. E foi esta apresentação em Campos. Nós levamos Dona Ucha, foi a apresentação na Praça de São Salvador, foi belíssimo. Dona Ucha, quando viu, ela se emocionou muito e disse, não, esse figurino realmente não era para eu fazer. Eu não tinha essa condição. Aí, depois desta apresentação, nós fizemos a apresentação em São João da Barra, na Praça de São João, como lá a Dona Ucha tinha feito em 76, também com a presença de Dona Ucha. A alegria foi tão grande em termos de volta ao reisado, tanto é que eles acompanhavam. A cada esquina que passávamos, as pessoas prosseguiam acompanhando o reisado. Porque se não fosse o reisado, eu não teria encontrado teatro, né, nessa época. Se não fosse o reisado, eu não teria feito tantos amigos que eu fiz na minha vida, conhecer pessoas tão importantes na minha vida, graças ao reisado. Ainda dentro do Nós na Rua, eu percebi que Fernando estava passando o bastão das direções, das produções para mim. E ele estava almejando outros objetivos dentro do grupo. E eu aceitava os desafios. E aí um dos desafios foi eu virar para ele e falar assim, vou fazer o reisado ao vivo. Você me dá um suporte? E ele, de boa. Passou a ser do playback para o ao vivo, a responsabilidade aumenta, porque não pode haver erro. É ao vivo. Bem melhor, porque aí as pessoas ficam mais à vontade para se apresentarem. Porque quando é gravado, a voz não é da pessoa. Meia-noite já. Existia algo mais além de que ir lá e dublar. Então eu considero que isso foi um passo a mais, né? Então um ganho muito grande agora fazer ao vivo, mas eu entendo que antes foi extremamente importante, porque se não tivesse esse momento anterior, não teríamos hoje ao vivo, né? O sanjoanense, sendo artista, ele tem total domínio e competência para apresentar o reisado ao vivo, colocar os músicos ao vivo. Então é você fundir aqueles seresteiros que tocavam ao vivo com alguma coisa mais teatral hoje em dia. O reisado eu encaro como uma tradição que é temporal, né, que se renova e que faz parte como ensinamento para gerações futuras, né? É justamente trabalhar com as crianças e com os adolescentes, as letras e músicas. Nas escolas, nos lugares, precisa ser falado. Para que não aconteça novamente esse tempo sem acontecer o reisado das pastorinhas. Antes de participar, eu não conhecia muito do reisado, não. Eu comecei a participar ano passado, em 2023, mas eu comecei a conhecer de fato só em 2022. Foi quando eu me aproximei da cultura da cidade e comecei a procurar saber mais sobre. Desde quando eu me conheci, eu já me encantei e falei, quero participar. Aí eu falei com o pessoal da produção, eles falaram, olha, tem um personagem que é sua cara, marujo, marinheiro. Eu falei, acho que é uma boa, e topei a experiência e tô aqui. Eu me batei, faz a saudade da alegria.
Eu acho que a sociedade civil são-joanense também, e os participantes do Reisado, todos nós, a gente precisa se unir para buscar aí uma oficialização em relação a isso, junto ao poder público municipal. Um tombamento imaterial do Reisado das Pastorinhas. Sendo um bem tombado, ninguém mais mexe e agora passa a ser domínio público. Eu acho que as pessoas conhecendo, participando, entendendo o que é o Reisado, porque às vezes você olha e fala assim, mas o que é isso? É o Reisado. Quanto mais gente na produção, mais pessoas vão estar envolvidas anualmente, mais pessoas vão ficar emocionadas com aquilo e mais pessoas vão querer fazer cada vez mais. E aí você vai olhar com outro olhar, né? Você vai pensar assim, isso não é uma coisa aleatória que começou hoje. Isso é uma coisa que existe já há mais de 200 anos no nosso município. Graça do Deus menino, meu trabalho eu cumprirei. De branco toda vestida, aí vem linda enfermeira, em sua missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. Em sua missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. Um jumentinho montada, cheguei aqui em Belém, em minha missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. Em minha missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. De branco toda vestida, aí vem linda enfermeira, em sua missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. Em sua missão peregrina, saudar o Deus verdadeiro. Mulher que alimenta a vida, me chamo linda enfermeira, de branco toda vestida,